Vamos para a palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho... Sabe de uma coisa? Eu estava hoje pela manhã, né? Cheguei no aeroporto, era 6 da manhã? 6 hoje. Viajei a noite inteira. Mas sabe de uma coisa? Se o pastor está cansado, irmãos, eu ia deitar e eu vou confessar para os irmãos. Eu cheguei e falei, eu vou deitar, eu dormi 1 hora. Mas eu dobrei meu joelho e falei assim, eu não posso deitar sem te agradecer. Por tudo que o Senhor fez. Estava cansado. E eu confesso para os irmãos, aquela oração foi meia hora de oração. E depois, quando eu levantei, falei, eu não vou dormir nada. Minhas forças estão renovadas. Amém. Não, foi incrível. Contando a experiência que eu tive com os irmãos, que eu tive. Eu estou aqui como dormi a noite inteira. Você sabe, o voo daquelas classes, né? Daquelas classes lá do fundo. Não é um voo muito agradável, né, meu irmão? Principalmente quando você faz uma conexão de Goiânia, né, irmão Poli? De Goiânia. Ainda bem que eu fui para Viracopos. Depois eu conto, quase não era para mim estar aqui, era impossível estar aqui pela passagem que eu comprei, mas Deus faz milagre, Deus abre portas. Diga, Deus abre portas. Eu estou aqui porque Deus abriu uma porta para mim estar aqui nessa manhã. Porque, naturalmente, eu não poderia estar aqui. Mesmo com a passagem comprada, não poderia estar aqui. Glória a Deus. Então eu vim, irmãos, e graças a Deus, o que eu estava falando? É que existe um privilégio estar aqui. Existe um prazer em estar aqui. Podia falar assim, podia estar em casa descansando. Não, estava com saudade. Mas não só isso, em saber que nós estamos liberando aqui um alimento espiritual. Em saber que tem pão nessa casa e que nós estamos se alimentando de Cristo. E que cada dia que você senta nessa cadeira, eu me sinto feliz e alegre, porque eu sei que o Espírito Santo está fazendo a boa obra em você, está te fortalecendo a cada dia. Você não vence as suas guerras, é Cristo que vence as suas guerras por você. Amém? Olha para a pessoa do lado, diga, você não vence. Diga, Cristo já venceu. Agora deixa o vencedor reinar através de você. Amém? Glória a Deus. Eu tenho muita coisa para contar, mas vamos para a palavra de Deus, senão não dá tempo de eu pregar. Mas é o que eu quis dizer, que eu estou feliz de estar aqui. Amém? Feliz de estar com os irmãos. Feliz de ter chegado nessa manhã. Primeiro eu quero ler um versículo, que esse vai ser o tema do nosso ano de 2024. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 8. Nós vamos estar durante esse ano falando muito sobre isso. E eu quero ler, não é uma parte do que eu vou pregar, mas no culto da virada eu vou pregar especificamente sobre isso. Ao anjo da igreja em Filadélfia, diga, eu sou a igreja de Filadélfia. 7 igrejas, nós somos a de Filadélfia. É a única que Deus não repreende. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz o santo, o verdadeiro. Olha, o santo, o verdadeiro. E o que ele diz? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fecha. E que fecha e que ninguém abre. Olha o próximo versículo. O 8. Qual que nós estávamos lendo? Volta para o que nós estávamos lendo. Nós estávamos lendo o 7? Esse é o 6, 7 e 8. Cadê o 8? Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti o quê? O que Deus colocou diante dele? Diga assim, esse ano de 2024... Deus colocou uma porta aberta diante de ti. Não, olha, você tem que declarar em fé. Diga, existe uma porta aberta que Deus colocou. E olha o que diz ali, ó. A porta está aberta, a qual ninguém... Irmão, esse ano de 2024, portas que vão se abrir e vão tentar impedir e tentar fechar ela, mas Deus está dizendo, eu não vou deixar, porque a porta que eu abrir, ela vai permanecer aberta. A porta que eu fechar, ele fecha, mas a porta que ele abrir vai permanecer aberta. E ele diz assim, a qual ninguém pode fechar. Amém? E ele fala, continua, tenho poucas forças, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Diga, eu guardo a palavra do Senhor. E eu não nego o Senhor. Amém? Por isso existe uma porta aberta diante de ti. Aleluia. Vamos para o versículo agora.
que eu vou pregar. Eclesiastes 9, 11 a 12. Quem quer ouvir a palavra, irmão? O pastor já falou tanto, tanto, mas Deus tem algo mais ainda para liberar, amém? Estou com vontade de pregar, fiquei uns domingos sem pregar, irmão. Aleluia, pensa, pastor gosta de pregar, irmãos. Aleluia. Diga para a pessoa do lado, no lugar certo, e na hora certa, diga, uma porta se abre. Mas diga, tem que ser o lugar certo e a hora certa. E quando encontra o lugar certo, a hora certa, uma porta se abre. Olha ali, Eclesiastes 9, 11 a 12 diz assim: vi ainda debaixo do sol, Salomão falando. Salomão está dizendo, eu vi que debaixo do sol, aqui na terra, que não é dos ligeiros o prêmio. Parece contraditório. Salomão está dizendo, não é os ligeiros que recebem o prêmio, nem os valentes, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo. E eu posso dizer, solta a palavra, e da hora certa. Pai querido, eu quero te agradecer, porque nós estamos no tempo do Senhor, no tempo certo, na hora certa, e no lugar certo. Eu quero declarar, Pai querido, que é nesse tempo e nessa hora que nós vamos ver a porta se abrindo. Pai querido, obrigado por essa manhã, pela vida dos teus filhos, por o privilégio de trazer a tua palavra. Que o teu Espírito fale conosco, que vida seja compartilhada, vida seja liberada, que a cada um que chegou aqui, Pai querido, vai sair daqui transbordando da tua palavra, que é o pão que alimenta, que nos fortalece para uma semana que vamos vencer, Pai querido, e vamos caminhar e entrar nas portas abertas que o Senhor está abrindo diante de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, essa declaração de Salomão é extraordinária. Por quê? Porque vai ao contrário daquilo que a gente pensa. Ele está dizendo que não é do mais rápido o prêmio. Quem é o homem mais rápido? Usain Bolt. Quem conhece? Jamaicano. 42 quilômetros ele consegue na corrida dele alcançar uma velocidade. Rapaz, 42 quilômetros. 44,72 quilômetros. O homem é rápido. Mas Salomão está dizendo que talvez o homem mais rápido não é ele. Que talvez o homem mais rápido seja aquele que no momento que foi tentar a corrida, talvez machucou a perna. Talvez não acreditou que poderia correr. Talvez ele até tentou chegar na corrida, mas muitas coisas não cooperaram para que ele chegasse à corrida, porque ele não estava no lugar certo ou na hora certa. Interessante que um pastor fala que foi feito um concurso no Brasil, e nesse concurso tinha muitas pessoas inscritas. E um certo irmão da igreja, ele foi um dia antes para fazer a prova do concurso. Só que ele tinha que pegar um avião, e quando ele foi marcar a passagem do avião, não tinha voo. O que ele fez? Ele chegou um dia antes. Diga, um dia antes. E quando ele chega um dia antes, reclamando, puxa, vou ter que pagar hotel, né? Podia ter vindo de avião, um trajetório muito menor, mas aqui, vindo de ônibus, pegando o hotel. Chegou um dia dele fazer a prova, para o concurso que ele estava tentando para passar, só que era quase impossível, porque havia muita gente. Pasme, o avião que viria lotado, a qual ele não conseguiu pegar, não conseguiu chegar, e ele foi uma das pessoas que passou, porque o avião não chegou, porque ele estava no lugar certo, e na hora certa. Mas aqueles que pegaram o avião, não estavam na hora certa, e nem no lugar certo. E ele disse, eu tenho certeza, pastor, que tinha muita gente mais inteligente do que eu não ia dar conta de passar.
Então diga para a pessoa do lado, diga, tudo depende de Deus te colocar no lugar certo e na hora certa. E quando você está no lugar certo e na hora certa, a porta se abre. Então não é do mais inteligente. Amém? Não é do mais sábio. Porque isso vai contra a nossa razão. Mas eu quero dizer para você, o cristianismo, ele é totalmente fora, irmão, da caixinha. Cristianismo não cabe na mente de 1 mais 1 é 2. O cristianismo não cabe. Se Deus quer te abençoar, não é porque você é mais sábio ou porque você é menos sábio. Não, mas se Ele resolveu te abençoar, não importa. Ele vai te abençoar. E Ele vai te colocar no lugar certo e na hora certa. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então diga para a pessoa de lá, diga, o prêmio não é do mais rápido. Os irmãos lentos ficaram felizes, né? Não ouvi nenhum glória dos irmãos mais da tranquilinho. Aleluia. Nem a riqueza dos mais prudentes. Agora, Salomão diz também que nem ainda o favor é dos mais inteligentes. Mas Salomão afirma, tudo depende do lugar certo e na hora certa. Diga para você assim, só Deus é que vai me colocar no lugar certo e na hora certa. Eu vou falar para você rapidamente 5 coisas que vai ajudar você a estar no lugar certo e na hora certa. Deus somente pode nos colocar no lugar certo, na hora certa. O segredo não é a inteligência, por mais que você possa ser inteligente. E você possa até se gloriar da sua inteligência. Ou você pode até se gloriar da sua força. Mas eu quero dizer que o segredo, o sucesso da vida, porque tem muitas gente inteligentes que não estão bem. Você conhece alguém muito inteligente que está derrotado? Ou não? Ou alguém muito forte que está abatido? Então a vitória nem sempre é do inteligente. Nem sempre é do mais forte. Mas a primeira coisa, a vitória é conhecer aquele que pode fazer do fraco forte. Eu estou falando aqui com alguém que é fraco. Você está olhando para um pastor fraco. Que isso, pastor? Não é fraquito de magrinho, não, até que eu não sou, né? Mas fraco, diante de Deus eu sou muito fraco, irmão. Você pode até olhar para ele e falar, pastor, não, tu não é fraco não, diante dos homens até tem um pouquinho de aparência, mas diante de Deus eu sou muito fraco. E alguém que é muito fraco tem que reconhecer que alguém é muito grande. E só alguém que é muito grande pode me colocar no lugar certo e na hora certa. Isso está falando de depender de alguém que é grande. Eu vou falar que o segredo não é da tua força. O segredo não é da tua sabedoria. O segredo é conhecer o Senhor e depender do Senhor. Quem pode dizer amém, aleluia? Sabe que muitos pelejam cuidadosamente, projeta o seu dia. Não está errado projetar o seu dia. Não está errado você fazer planos. Eu não estou aqui para dizer que você não deve fazer planos ou planejar. Mas eu não sei se já aconteceu com você, de você fazer planos e as coisas saírem fora. Você dizer, vou fazer uma festa no ar livre e vou convidar muita gente e de repente aquele dia está debaixo de chuva. O teu dia foi por água abaixo, você ficou até deprimido, triste. Puxa, convidei tanta gente, era a maior festa do meu filho, da minha filha, mas não deu certo. As coisas saem fora do nosso controle muitas das vezes. Por mais que nós planejamos, você às vezes fala assim, não, vou acordar cedo, aqui não tem que pegar ônibus, graças a Deus, né? Nem metrô. Mas o metrô é pontual, irmão. Vou falar uma coisa assim, eu andei lá, eu falei, o negócio funciona, ele sai no horário. Nunca vi um negócio, parece até crente que chega no horário na igreja assim. Aleluia. Ele chega no horário, ele sai no horário, ele não atrasa, pelo menos nenhum atrasou, irmão. Eu que perdi, quase perdi um lá, porque ele ia chegar 1 minuto atrasado. Eu falei assim, não, ele não atrasa, ele sai no horário. Eu falei, eita, diga assim, eu não atraso, porque Deus não tem tempo para quem está atrasado. Deus quer te colocar no momento certo e na hora certa, porque 1 minuto atrasado você pode perder, irmão, o trem,
a bênção de Deus, a porta que se abriu. Amém? Quando eu estou vindo de Milão para Goiânia, eu estava no lugar errado, irmão, na hora errada. Entrei dentro do avião, feliz. No outro dia, eu tinha uma reunião, devia ter mais ou menos uns, não sei quantos pastores, uns 500 pastores, nós ia passar os relatórios. Eu era uma das pessoas que ia passar o relatório. Estou em Milão, finalizando lua de mel, para ir para Goiânia. Glória a Deus, feliz. Fiquei triste de deixar minha esposa, olhei para ela, falei, meu bem, você vai para um lado, eu vou para o outro, não dá nem tempo de vir para cá. E eu estou indo para o Brasil, mas vou numa missão. E muito triste também, vou compartilhar algo para os irmãos orarem. Os nossos meninos não conseguiram ir para o Brasil, barraram. Tyro e George. Nós compramos as passagens deles. Cada passagem, irmão, R$10.000. A companhia aérea não deixou eles embarcar. Com visto do Brasil. Existe uma resistência naquele lugar que vai quebrar nesse ano de 2024, que esse ano de 2024, Deus abriu uma porta para nós naquele lugar, ninguém vai fechar a porta que Deus abrir. E eu quero declarar que no ano de 2024, o Tyros, o George vão estar no Brasil, na conferência, louvando o Senhor, contando as grandezas do Senhor, porque o Senhor é bom, porque uma porta se abre para a vida deles, se abre para a igreja do Senhor. Fiquei muito triste, irmão, quando eu chego no meu... Fora que só que uma coisa, nada me deixou triste, irmão. Isso eu fiquei triste. Mas perdi até meu celular, roubaram meu celular. Me falaram, pastor, cuidado, celular, eles roubam. E eu entrei no lugar certo, mas na hora errada. Pastor, cuidado, porque ele fala, cuidado, porque tem os caras que pegam no bolso o celular, e eu estou andando bem cuidadoso na rua, naquele movimento lá, em Veneza, irmão, pensa, em Veneza, andando lá, e aí estou lá bonitão, entro numa loja chique, não tem ninguém dentro da loja, a loja está vazia, loja chique, ninguém, ali eu falei, vou descansar aqui, né, baixei as armas, coloquei o celular aqui, fui pegar um negocinho para ver um tênis, abaixei assim, e de repente eu sinto, né, que eu sinto que eu tropecei em alguém. Quando eu tropecei, eu olhei, só tinha, nem vi quem que era, a pessoa pediu desculpa, nem vi. 2 minutos depois, cadê meu celular? No lugar certo, na hora errada. Porque eu falei, aqui, ninguém vai me roubar dentro de uma loja que não tem ninguém, meu irmão, pelo amor, eu ainda do Brasil, me roubar aqui? Aleluia! Uma porta se fechou para mim. Uma porta se fecha. O que você vai fazer na Europa, indo para o Brasil, um monte de coisa, meus contatos, tudo. Sabe o que eu falei? Eu quis até ficar triste, mas eu lembrei de uma coisa. O Senhor falou para mim assim, eu já tinha aberto uma outra porta. Eu falei, como assim, Senhor? Ele falou assim, lembra que você fez um seguro contra roubo há 3 semanas atrás? E sem pensar que não é pensando que ia para a Europa e ia perder meu celular, não. Eu fiz um seguro, falando com a minha esposa, conversando com ela. Irmãos, se você achar que é coincidência, eu vou falar, não, isso é cristocência, é Cristo. Porque quando o diabo tenta alguma coisa, Deus já está lá na frente tentando, né? Eu ligo para minha esposa, um dia estou de carro dirigindo, falei, Love, tem aqui um negócio, me ofereceram um seguro aqui, é só um pouquinho de diferença de valor aqui, acho que era $3, $4 que eu já pago o seguro do celular para quebra, quando cai. E daí ela falou assim, amor, mas você nunca perdeu o celular? Não faz não. Tem vezes que você não pode ouvir a voz da esposa. Tem vezes que você tem que ouvir a voz de Deus, irmão. Eu estou ali naquela guerra, né? E eu sempre, é engraçado que olha para você ver, irmão, eu sempre às vezes ouço ela e sempre faço. Falo, ok, né, $3. Mas naquele veio uma convicção dentro de mim, veio algo assim, um impulso dentro de mim. Diga, um impulso desse Espírito Santo. Um impulso dentro de mim, eu falei, não vou fazer. Eu falei, vou fazer assim, eu apertei. E me esqueci que eu fiz. Estou em Veneza, meu celular não está mais, 2 minutos, desligaram o celular, não, o Wi-Fi não find mais, o iCloud, no cloud mais, então aí você fica naquela, né? Só que daí eu comecei a ficar triste, eu falei assim, nada vai roubar minha alegria. E depois eu fiquei mais alegre, eu lembrei do seguro. Mas eu já tinha decidido a ficar feliz mesmo sem ter o seguro, lembrar do seguro. Até minha esposa falou, amor, não vamos deixar nada, né, roubar, nós estamos no lua de mel, nós estamos nesse momento precioso que Deus preparou, né, que era o desejo do meu coração. Você sabe que uma porta tentou se fechar, trazer tristeza, porque o inimigo faz isso às vezes, mas Deus tinha uma outra porta.
Falava assim, meu filho, descansa. Eu vou cuidar de você. Ligo pro Tiago aqui e falo, Tiago, tem um celularzinho aí, ó. Bota um chip aí, manda para mim, pro pastor Paulo, que eu encontrar com ele no Brasil, eu pego lá e fico no Brasil. Pelo menos fico com um celularzinho. Pensa, irmão, você voltar para... Você tá na nova aliança, voltar para a velha aliança, irmão, eu vou te falar, é prova. Me levou um Android, eu falei, meu Deus, como é que mexe nisso, pelo amor de Deus? Irmãos, não tem nada contra você que tem Android, mas pensa num negócio difícil de mexer, aleluia. Mas o meu iPhone já está em casa, glória a Deus, a porta se abriu. Tiago, não foi, Tiago, você não estava no Espírito, Tiago, você me mandou. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Meu Pai querido, volta aqui, irmão, volta aqui. O que você quer dizer com isso, pastor? Portas se abrem, portas se fecham. Eu estou para pegar o avião. Conferência marcada, tinha que estar na reunião. Avião, entrando dentro do avião em Goiânia. Em Milão, para ir para Goiânia. Daqui a pouco saímos para ir para a pista. Falei, aleluia, vai dar tudo certo. Embarcar, tinha conexão em São Paulo. Quando, de repente, fala uma vozinha lá da cabine. Oh, Jesus. Nós vamos ter que, infelizmente, nós vamos ter que voltar para a nossa base, porque houve um problema no aquecimento e nós queremos, e nós preservamos pela segurança de vocês, então nós vamos ter que voltar e pedir aos nossos técnicos para checar por que o aquecimento não está funcionando. Eu falei, aleluia, glória a Deus, você deve morar. E daí teve uma pessoa que falou, a última vez que aconteceu isso ficou 4 horas. Eu falei, está repreendido. Fiquei 3 horas dentro do avião. Porta se fecha. Quando eu chego em São Paulo, irmão, na convicção que ia pegar o voo, não peguei. Fiquei em São Paulo. Outra porta se fechou. Mas sabe tudo isso? Eu olhei e falei, Senhor, o Senhor sabe de tudo na minha vida. Eu vou te adorar e te agradecer em toda circunstância. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Se não deu para me pegar, eu estava aqui no lugar errado, na hora errada, pegando um avião errado. Enfim, não era para mim estar ali. Talvez já era para mim ter ido. Mas o Senhor vai colocar o avião certo, a hora certa depois para mim. Mas resumindo a história, me deram comida, me deixaram, depois de 2 horas da manhã que você chega no hotel, já assim, aguentando mais, dão comida para você, dão um hotelzinho para você dormir, e no outro dia te dão uma passagem, lá estava nós. Mas nada disso impediu o irmão mover de Deus e a presença de Deus ali, nada me deixou. Por quê? Porque Deus abriu muitas outras portas. Mas o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que às vezes elas caem no laço do passarinheiro. O que é isso, pastor? Sabe o que é o laço do passarinheiro? É a porta que se fecha. Porque às vezes o inimigo ele quer tirar a sua alegria, ele quer tirar a sua paz, ele quer roubar a sua celebração. Diga, o inimigo não vai roubar a minha alegria, a minha celebração. Diga, porque tem uma porta aberta que Deus colocou e o Espírito Santo vai me colocar no lugar certo e na hora certa. Aleluia! E para me encerrar isso aqui agora, eu voltando, olha irmãos, não era para estar aqui, eu falei, certo ou não? Só que Deus abriu uma porta para mim. Quando eu checo minha passagem, estou em Goiânia, checo minha passagem voltando aqui para a América, para estar hoje de manhã aqui, eu olhei, só tinha 1h30 de conexão. E quando eu olho, eu comprei por um site, e esse site, ele não conectou as 2 passagens, ele comprou uma passagem nacional e uma passagem internacional. E quando eu olho para isso, eu falo, meu Deus, não está conectado, eu vou ter que pegar minhas malas em São Paulo, eu vou ter que fazer a alfândega de novo, vou ter que despachar minha mala com 1h30, impossível! Eu falei, meu Deus, só que, sem saber de tudo isso, eu fui 4 horas antes para o aeroporto, diga, o Espírito Santo me levou. 4 horas antes para o aeroporto. Porque eu precisava comprar uma bagagem, eu falei, vou um pouquinho antes, 4 horas é um pouquinho antes, né? E eu chego lá, só que algo no meu espírito estava me impulsionando. Eu liguei para o Tiago, perguntei o número do restaurante para ele, falei, meu Deus, que restaurante longe, eu podia ir para o aeroporto aqui agora. Foi muito bom. E aí, daqui a pouco, só que quando eu olhei, o espírito estava me conduzindo, era 15 minutos do aeroporto, era 7 minutos do aeroporto. Falei, aleluia, estou no track do Senhor. Quando eu chego no aeroporto, um cara vinha me atender, um rapazinho novo. Eu olhei para aquele rapazinho assim, né? Falei, nossa, né? Ixi, não sei se ele vai me ajudar muito aqui, não.
De repente, ele pergunta para mim bem assim, olha, irmão, se é a porta que Deus abre. Ele pergunta bem assim para mim, o teu voo é nacional ou internacional? Eu falei, internacional. Ah, então espera aí, que eu vou ter que sair aqui e eu vou chamar outra pessoa. Quando chegar outra, que eu estou indo já, meu expediente já foi, quando chega, se fosse nacional, eu te atendia. Eu falei, glória a Deus, porque quando Deus colocou um anjo ali. Eu cheguei para ele, mostrei minhas passagens, ele falou assim, eu não consigo encontrar a tua passagem vindo de São Paulo para Floradel. Só daqui, porque você comprou separado. Eu falei, não, eu comprei pelo um site. Ele falou assim, só que eles desvincularam. Só que aqui eu não tenho como mexer na passagem lá e vai ser impossível, você não tem como pegar esse voo. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir nesse voo. Faz alguma coisa, conecta, pelo menos manda minhas passagens. Não tenho como colocar suas passagens juntas. As tuas bagagens, como já indo, despachando, você vai ter que tirar suas bagagens lá. Diga, uma porta se fechou. É isso. Só que Deus é o Deus que abre porta. E eu estou ali, eu precisava estar aqui hoje de manhã com vocês, irmãos. E de repente ele conversa com a mulher, e vem a mulher ali e fala, não tem como. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso ir nesse voo. Ela olha daqui, olha dali. Eu falei, não tem um voo antes? Ela falou assim, não, teu voo é o único que vai sair. Ela falou, peraí, tem um voo saindo aqui agora. Ela olhou para o lado e falou, ei, emite, tem uma diferença na passagem. Eu falei, não tem problema. Ele falou assim, emite a passagem dele aqui agora, bota as bagagens dele aqui, vai. E uma porta se abriu em Goiânia para mim chegar aqui. Agora, você fica olhando para mim e fala assim, não, isso daí deve ser... Não, irmãos, eu não chego 4 horas antes. A pessoa que está ali na minha frente para me atender, eu não botei fé naquele rapazinho. E aí Deus coloca uma porta aberta e muda a pessoa, ele vai falar com a gerente, já coloca uma outra porta, e as coisas começam a acontecer. É isso que Deus vai fazer com você nesse ano de 2024, porque é o ano das portas abertas. O inimigo queria me deixar frustrado, irmãos. Imagina eu não estar aqui. Eu falei minha esposa, Love, você ia ter que pregar. Ela falou, meu Deus, eu não! Diga para a pessoa do lado, mas uma porta se abriu. E nós entramos por ela. Aleluia. Primeiro, diga, Deus coordena o tempo. Diga, o tempo está nas mãos do Senhor. Eu quero ler esse versículo. Daqui a pouco os músicos já podem subir. Existe uma história que fala em 2 Coríntios 4, em 2 Reis 4, 8 e 37, a história do milagre de Eliseu. Quem conhece a história de Eliseu? Eliseu, ele olha para uma mulher que não poderia ter filho. Você conhece a história? Sim? A mulher não pede filho, e ele ora, e a mulher tem filho. E agora esse filho morre. Não era para o filho nascer, e não era para o filho morrer. É uma coisa que parece que, né? Porque a mulher não pede filho, ela não queria filho. E ele ora, e a mulher tem filho. E agora, depois de um certo caminhado, o menino já é jovenzinho, esse menino ele morre. E agora o profeta de novo vai e ora pelo menino, e o menino ressuscita. Amém? Você conhece a história, né? E esse mesmo profeta diz para a sunamita, que morava em Sunã, diz para ela assim, olha, vai haver um tempo de fome. E eu quero, de 7 anos de fome, e você sai daqui com a sua casa, e vai daqui, porque vai ter muita fome. E a Bíblia diz que essa mulher, a qual o profeta disse para ela sair nesse tempo, essa mulher sai, e se ausenta durante 7 anos. Depois você pode ler a história, não vou ler porque não temos tempo. E interessante que, quando essa mulher sai, né, e ela vai retornar de volta, depois de 7 anos, ela não tinha mais terra, ela não tinha mais propriedades, ela não tinha mais nada, porque tudo foi tomado dela, porque ela abandonou tudo. E olha o que acontece, vamos ler aqui, agora podemos ler, 2 Reis 4, 8, 37. Olha o que acontece, quero que você leia a história para mim. Certo dia, passou Eliseu por... É o 8? É o 8, né? Onde se achava uma mulher, o quê? Ao qual constrangeu comer pão. Não, esse não é o... 2 Reis 4, 8, 37. 8, 37. 2 Reis 4, 8, 37. Esse é o 37?
Deixa eu ler aqui, eu acredito que é o 4, é o 8:37. Falou Eliseu àquela mulher, cujo filho dela restaurava a vida, dizendo: levanta-te, vai com os teus da tua casa e mora aonde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. A cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu atrás do rei, a clamar ao rei pelas casas e pelas suas terras. Ora, o rei, escuta isso, irmão, o rei conversava com Geazi. Quem era Geazi? Geazi era o servo de Eliseu. Mas olha que coincidência isso aqui. Quando essa mulher está indo conversar com o rei, que ela volta para pedir para o rei as terras de volta, nesse exato momento, olha o que acontece. Geazi, moço do homem de Deus, dizendo... o rei, ora, falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sabe o que Geazi fazia? Geazi estava diante do rei contando todas as obras que Eliseu havia feito. Imagine naquele momento, isso está acontecendo nesse exato momento. Ele está contando, ele falou assim: olha, o meu Senhor, ele ressuscitou um menino, ele tirou um menino, uma vez estava morto, a mulher não podia ter filho, e agora ela tem filho, e ele ressuscitou esse menino. E de repente, nesse exato momento, irmãos, eu estou falando na mesma hora, essa mulher bate para falar com o rei. Diga, uma porta se abriu. Poderia estar em qualquer hora, qualquer ano. Nesse exato momento, a Bíblia é clara que naquele momento que Geazi está falando daquela mulher, aquela mulher aparece, e o que acontece ali? O rei chama aquela mulher, e quando o rei chama aquela mulher, e conversa com aquela mulher, e pergunta: o que você quer? Ele fala assim: as minhas terras, tudo isso. Sabe o que aconteceu? O rei deu ordem para ela de retribuir todas as terras, e não só retribuir as terras, mas tudo que as terras havia plantado durante toda a plantação, durante 7 anos, ela recolheria. Por quê? Porque abriu uma porta diante dela naquele momento. Talvez você pode falar: pastor, mas... Aí, agora achamos o versículo. Você pode falar: pastor, mas é coincidência? Não, irmãos, podia ser qualquer outro momento. É naquela hora, ela estava no momento certo, na hora certa. Geazi contando para o rei, ela bate na porta do rei, a porta se abre, ela conta para o rei, e o rei diz: eu vou te retribuir. Sabe o que eu quero dizer para você? Que desse ano de 2024 vai haver portas abertas de restauração, de devolver tudo aquilo que você... pastor, mas eu tentei fazer isso, Deus vai restaurar, Deus vai retribuir, Deus vai te dar de volta. Será que você pode crer? E essa mulher, ela recebeu tudo. Interessante, irmãos. É uma porta que se abre para ela, uma porta de restituição. Porque ela estava no lugar certo, diga, no lugar certo e no tempo certo. Segunda coisa, Deus nos guia para o lugar certo. Diga, Deus nos guia para o lugar certo. O primeiro princípio é que você precisa ser guiado pelo Senhor. Diga, ser guiado pelo Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Porque nesse ano que vamos entrar, o Senhor vai te levar em lugares, o Senhor vai te dar direções claras, mas você precisa estar atento à voz do Senhor. O Senhor vai te dar conexões. Talvez você vai perder trabalho. Pastor, vai perder trabalho. Um irmão estava contando que ele perdeu um trabalho e ele estava feliz com o trabalho. Só que ele perde o trabalho e ele começou a ficar triste. Só que quando ele sai para o shopping, num dia, no momento ele sai, ele encontra um amigo de muitos anos atrás, olha só, muitos anos atrás, que ele não via, e esse amigo estava com uma companhia muito grande. Ele falou: rapaz, e ele falou: será que você não tem um emprego? Ele falou: cara, estou precisando de uma pessoa. E ele falou: mas eu só sei isso. Ele falou assim: não, mas serve. Ele não era a pessoa adequada, mas ele estava no lugar certo, no momento certo, porque Deus trouxe uma conexão, e uma porta se abriu para ele, e ele entrou para aquela porta. Então eu quero que você entenda, não é do sábio, não é do forte, mas é de depender, de confiar, de estar sendo guiado pelo Espírito Santo.
no momento certo, e ele fala, meu Deus, o salário era maior, tudo melhor. Por quê? Porque Deus abriu uma porta. E sabe de uma coisa? Quando Deus abre uma porta, Deus coloca a pessoa. Porque quando fala de porta, fala de conexão. Quando fala de porta, sabe de uma coisa? A célula que você participa é uma porta que Deus abriu para você ser abençoado. Não é um lugar onde você só chega por chegar, não, é uma porta que Deus abriu, porque dali tem pessoas para te abençoar, para orar com você, para chorar com você. Você, líder, às vezes está meio desanimado, mas eu quero falar, Deus abriu uma porta para você liderar. Se o inimigo está te resistindo, eu quero dizer, 2024 ele não vai, porque Deus abriu uma porta para você. E sabe essa porta? Ninguém pode fechar, porque ele diz, eu tenho a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, mas aquele que fecha e ninguém abre. Sabe de uma coisa? Eu estou com grande expectativa. Talvez portas se fecharam durante esse ano de 2023, irmão, mas eu quero dizer que debaixo dessa palavra nós vamos ver o Senhor trazendo conexões, portas sendo abertas. Você estava esperando algo muitos anos e não chegava. Eu quero dizer, vai chegar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai te conduzir ao lugar certo, e a hora certa, e a pessoa certa. Você tem que estar sensível. Diga, seja sensível, meu irmão. Diga, sensível à voz do Senhor. Tem gente que fala, pastor, mas é difícil ouvir a voz do Senhor, como que eu ouço? Não, irmãos, não, você não precisa de um curso para ouvir a voz do Senhor. Você não precisa de participar de um seminário de teologia. João capítulo 10, 27, Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha, se você nasceu de novo, o Espírito Santo fala dentro de você. Você ouve a voz de Deus, sim. É que às vezes você está agitado, preocupado, ansioso, e isso impede você de ouvir a voz de Deus. Mas eu quero dizer que Deus vai abrir uma porta para acalmar o teu coração também. É a porta que vai tirar a preocupação, é a porta que vai tirar a ansiedade. Eu quero dizer para você, você não vai viver preocupado, porque você vai viver pela palavra, e quem vive pela palavra se alimenta da palavra, e a palavra é vida. Quando você se alimenta de Cristo, você gera vida. Preocupação gera morte, mas Jesus disse, eu vim para te dar vida, para tirar o jugo da preocupação, da ansiedade, do problema, porque uma porta se abre para você. Aleluia. Eu sinto a unção de Deus aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus esse ano, irmãos, que nós estamos entrando. Eu quero declarar para você que portas já estão abertas para a sua vida. Aleluia. Ah, pastor, mas o coração do homem é enganoso. Eu quero dizer, não. No Velha Aliança, a Bíblia diz que Jeremias 17:9 fala que o nosso coração era enganoso. Mas eu quero dizer, a Bíblia também fala em Ezequiel que Deus arrancaria um coração de pedra e colocaria um coração novo. Deus não ia colocar um coração enganoso em você. Deus não ia colocar. Por que Deus iria arrancar um coração enganoso e colocar outro? Não, Ele falou, na nova aliança eu vou te dar um novo coração, eu vou te dar uma nova mente, é a mente de Cristo, e eu vou imprimir a minha vontade no seu coração. Eu quero dizer que a porta se abre em 2024 para você caminhar na vontade de Deus, para você caminhar naquilo que Deus te chamou, no teu chamado, no teu propósito. Deus vai te levantar em pouco tempo. Eu estou profetizando aqui, pessoas vão ser levantadas numa velocidade, porque uma porta se abre. Novos líderes vão dizer, eu quero, porque o Senhor vai colocar o querer e o efetuar dentro de você. A vontade dele vai ser dentro de você, e você vai se render à vontade dele, porque é ele que faz o querer e o efetuar. Você vai dizer, eu queria desanimar, mas o Senhor fala, não, eu abri uma porta. O inimigo está te resistindo, sabe por quê? Porque sabe do teu potencial, sabe que o Senhor te levantou para ser cabeça e não ser cauda, para estar por cima e não por baixo, porque uma porta se abre para você e você vai caminhar de cabeça levantada. Aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia, aleluia. Diga, ouça o Espírito Santo, seja guiado. E o terceiro segredo, eu vou para encerrar aqui agora, é o de Maria, assentar aos pés de Jesus. Quando Maria está sentada aos pés de Jesus, Marta está agitada. Eu não vou ler a passagem, mas você pode ir lá em casa. E Marta diz assim, não te importa, Senhor, que essa mulher não está fazendo nada.
Porque para muitos sentar aos pés do Senhor não é fazer nada. Para muitos orar não é fazer nada. Mas Jesus olha para aquela mulher que está aos pés dela e diz: ei, Marta, Marta, você está tão preocupada com os afazeres, mas uma porta abriu para Maria, porque ela está nos meus pés, ela vai me ungir. Você sabe aquela mulher que vai ungir o Senhor? Não, você não sabe. Aquela mulher que vai ungir o Senhor é essa mesma mulher. Ela vai antes, porque as outras mulheres que vai ungir Jesus, quando Jesus morre, Jesus já tinha ressuscitado, a porta estava fechada. Mas para quem está aos pés do Senhor, vai experimentar de portas abertas. Se você quer um ano de 2024 de portas abertas, você precisa sentar aos pés do Senhor. Aleluia. Não é na tua força, meu irmão, não é na tua sabedoria. Você vai trabalhar menos e produzir mais. Eu quero declarar, porque uma porta maior vai abrir. O pastor estava testemunhando nessa conferência. Ele falou: pastor, quando o pastor Aloysio me chamou, e ele é o pastor da Vinha São Paulo, batizaram 7.000 pessoas esse ano. Eu vou repetir: 7.000 pessoas. E a porta abriu agora para o ano de 2024. Imagine quantos que nós não vamos batizar também. Aleluia! Ele falou: pastor, ele contando, um testemunho, ele falou: o dia que o pastor Aloysio me chamou para ser pastor aqui, eu estava trabalhando 12 horas por dia. 12 horas por dia. Ganhava bem, muito bem. E o pastor Aloysio falou: cara, você tem que... Não falou cara fica por mim, tá? Irmão, você tem que fazer o curso de maturidade, você tem que fazer o curso etéreo. Irmão, você tem que... Não tem como. Ele falou: pastor, estou trabalhando demais. Ele saiu dali, ganhando bem, trabalhando 12 horas por dia. Ele falou: Senhor, se o Senhor me chamou para o ministério, eu quero trabalhar meio período, eu quero ganhar mais do que eu ganho. Eu vou repetir: eu quero trabalhar meio período e ganhar mais do que eu ganho. Trabalhava 12 horas, ganhava bem. Certo dia ele lembrou de um amigo que também era empresário, né, para essas coisas, empresário. E ele vai lá e bate lá na porta da empresa. A secretária atende ele: quem é você? Eu sou fulano de tal, quero falar com o dono, ele é meu amigo, mudando. Foi falar com o dono, disse: fala para ele voltar amanhã. Outro dia tá lá, que horas? 8 horas da manhã. Outro dia, 8 horas da manhã, ele tá lá na porta da empresa. Deu 8, deu 9, deu 10, deu 11, deu 12, meio-dia. Daqui a pouco vem a secretária e falou assim: infelizmente ele não vai poder te atender porque a agenda dele está muito grande. Ele perguntou se tem como você voltar no outro dia. Outro dia que hora? 8 horas da manhã. Estava lá ele, 8 horas. Deu 1, deu 2, deu 8, 9, 10, 11, meio-dia. Daqui a pouco ele olha e fala: não acredito que essa mulher vai vir de novo aqui e falar que não vai dar certo. E aconteceu isso. Mas sabe de uma coisa? Tem coisa que você tem que insistir, irmãos. Tem coisa que você tem que bater na porta até a porta abrir. E ela falou: que hora que eu tenho que estar aqui? 8 horas da manhã. Ele está sentado, irmãos, ele conta. Isso já era o quarto dia. Quarto dia. Ele está sentado, 8 horas da manhã lá. E passa de novo 9, 10, 11. Quando dá quase meio-dia, a mulher se levanta. Ele na hora, o Espírito falou para ele: repreende. Ele falou: eu repreendo agora. Toda a porta que está se fechando diante de mim, eu declaro que ela se abra. E a secretária vem. E quando ela vem para falar: infelizmente, o patrão sai para falar com a secretária naquele exato momento. E olha e fala: ei, você está aí? O que você está fazendo aí? Eu falei: eu estou 4 dias aqui para falar com você. Ele falou: entra aqui agora. Tem coisa que você tem que repreender, irmão, porque a bênção às vezes Deus quer te dar, mas o inimigo está tentando segurar. Ele falou assim: não, repreendo tudo que essa resistência. E ele falou: entra. Ele saiu de lá empregado, ganhando o dobro. E hoje é pastor e batizou quantos? 7.000. Porque Deus tem portas abertas. Mas o inimigo tenta parar, que você não entende às vezes. Mas estão me resistindo. Mas é claro, você está indo contra o inferno. Você vai haver resistência na sua vida.
O inferno vai se levantar, mas eu quero dizer que maior é o que está em nós, irmão. Pode o inferno se levantar, Deus está dizendo: eu coloquei uma porta aberta e ninguém vai fechar. Eu quero que você se levante nessa manhã, porque eu quero profetizar aqui. Eu vim de uma conferência, irmão, e foi liberado palavras proféticas, e eu vim para liberar para a sua vida aquilo que eu recebi também. Em nome de Jesus, nós estamos debaixo da mesma unção, e eu quero declarar que você vai ver a glória de Deus, você vai ver portas abertas. Aquilo que poderia ser impossível, Deus vai fazer. Se você tem desejo de servir o Senhor e não tem tempo, comece a orar e dizer: Senhor, o trabalho não vai roubar o meu tempo de servir o Senhor. O trabalho não vai roubar eu de liderar. Você tem que aprender a abrir a boca e declarar e dizer: inferno, mamão não governa sobre a minha vida. Eu sempre falo, irmão, eu vou trabalhar menos e ganhar mais, mas não é porque não vou fazer nada, não. Eu vou estar aos pés do Senhor, como Maria aos pés do Senhor é a melhor parte. Ela não ficou desapercebida, e não importa. Quem está aos pés do Senhor derrama o perfume mais caro. Quem está aos pés do Senhor não se importa com um ladrão que chega e dizer: que desperdício é esse, ficar todo esse tempo orando, buscando o Senhor. Para quem, irmão, está aos pés do Senhor não importa nada. Eu quero dizer, a presença do Senhor vai valer mais para você nesse ano de 2024, porque uma porta se abre da presença dele na tua vida. Você vai ter experiências novas com o Senhor. A tua célula vai se multiplicar, você vai levantar líderes. Eu quero declarar sobre a sua vida: aquilo que não aconteceu é uma porta que Deus está abrindo. Entra com fé, entra com ousadia, porque a porta já está aberta. Aleluia. Preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Enquanto nós estamos louvando, eu quero orar por você, irmão. Vem à frente. Ele é quem cuida. Talvez nesse ano de 2024 você tinha sonhos, você tinha expectativas, muitas coisas te frustraram. Pode ser ministerialmente, trabalho, mas eu quero declarar debaixo dessa palavra, dessa unção, é uma porta aberta para você. Talvez você deseje servir o Senhor e fala: mas parece que é algo que não consigo. Deus vai abrir essa porta. Deus vai te abençoar muito mais, para você estar aos pés dele. Aleluia. Cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Existe uma porta aberta, porque Ele tem a chave de Davi, chave de acesso a portas. Eu quero declarar para a tua vida, escuta, porque tem portas que o Senhor vai abrir. Foi porque você estava no lugar certo e na hora certa. Mas não foi você que chegou lá, foi o Espírito Santo que te levou a chegar lá. Por isso eu quero dizer para você: esse ano é um ano de você estar aos pés do Senhor, buscando discernimento. Muitas oportunidades vão vir para esse ano de 2024. Muitas. Essas oportunidades podem ser através de pessoas, conexões. Vai acontecer. Não deixe o inimigo roubar a sua atenção. Olha para o Senhor, senta aos pés do Senhor, gaste tempo com o Senhor. Eu estou querendo colocar diante de mim, durante esse ano, eu quero liberar, não sei se vai ser o ano todo, mas uma palavra por dia, todo dia, pela manhã, durante esse ano todo, liberar uma palavra para você. Vai ouvir de 5 minutos, confissão da palavra, uma palavra vai ser liberada, para você orar e para você levantar o seu dia, porque você não pode levantar o seu dia sem dizer: Senhor, eu dependo do Senhor nesse dia. Você jamais pode sair de casa sem falar: Senhor, eu preciso do Senhor, me leva em paz e me traz em paz. Esse ano vai ser incrível. Se o inimigo tentou te parar,
Ele veio por um caminho, mas o Senhor diz: por 7 Ele vai correr. Porque maior é o que está com você. Essa guerra é do Senhor e ninguém vai impedir o agir do Senhor na tua vida. O inimigo não vai parar o teu ministério, o inimigo não vai parar o teu chamado, o inimigo não vai parar a tua vida, o inimigo não vai parar as tuas finanças, o inimigo não vai tirar os teus focos. Sabe por quê? Porque você é filho do Altíssimo, Ele te ama e Ele tem um plano na tua vida e nada vai impedir o que Ele tem. A única pessoa que pode impedir é você mesma, se você não crer. Mas Ele já liberou a palavra ao seu respeito. Entra por essa porta. Eu quero orar por você aqui agora. Harabaxeira, barabaxeira. Oyalamandere, balabaçô. Oyalamandere, balabaxô. Oyalamandere. Eu sinto a Tua presença, Pai, nos envolvendo aqui nessa manhã. Eu sinto, Pai, que nós estamos entrando por uma porta para estar aos Seus pés. Uma porta para depender mais. Nós precisamos aprender do Senhor. Pai, eu quero declarar, Pai, sobre essa igreja um espírito de sabedoria, Pai, de revelação sobrenatural. Eu quero declarar que a porta, Pai, da revelação se abra, os olhos espirituais sejam iluminados, tudo aquilo, Pai, que atraía os olhos dele para desfocar, Pai, aquilo que o Senhor tem para eles. Eu quero agora declarar que todo aquilo que desfocava, que tirava eles do propósito, não vai tirar mais, porque uma porta se abre, porta de discernimento, porta de revelação, porta de sabedoria. Eu declaro que junto com esse discernimento também vem todas as bênçãos. Pai, eu declaro portas que se abram para a vida dos teus filhos. Eu declaro que essa igreja não é escrava e nem muito mesmo imigrante, porque nós somos do céu. A nossa pátria é o céu, e eu quero declarar que nós somos mantidos pelo céu, nós somos sustentados pelo céu, e aquilo que o céu determina, o céu sustenta. Se Deus te chamou para o ministério, não te preocupa, meu irmão, Deus vai te sustentar. Se Deus te chamou para fazer algo, não te preocupa, porque Ele vai te dar condição para fazer. Deus chama as pessoas incapazes. Você está qualificado porque é desqualificado. Você é qualificado porque é desqualificado. Porque quem te qualifica e quem te chama é Deus. Você que ficou no seu banco, estenda as mãos para frente, estenda as mãos. Pai, eu oro aqui nessa manhã sobre cada um dos meus irmãos, Pai. Eu declaro que nada mais vai roubar, Pai querido, aquilo que o Senhor tem na vida deles. Não existe inferno, não existe diabo, não existe nada que vai parar o teu mover, Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro esse ano de 2024, profetizando no último mês de dezembro, eu profetizo: é o ano das portas abertas, é o ano da glória, é o ano da vida se manifestando, é o ano que nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. É o ano da conquista, é o ano da multiplicação, porque quando a porta se abre, ela se abre, e quem entra por ela é saciado, porque Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a porta, e quem entra por mim achará pastagem. Eu quero dizer sobre a sua vida: haverá pastagem. Ele vai te levar num lugar de descanso, vai refrigerar a sua alma. O Senhor tira os olhos da América, olha para o Senhor. Tira os olhos da circunstância, diga para a circunstância quem é o teu Deus. Pai, nós declaramos, Pai, que tudo que Cristo conquistou é direito nosso. Nós declaramos que tudo que Cristo conquistou é um direito, porque nós somos co-herdeiros com Cristo e reinamos aqui nessa terra. E eu declaro que uma porta de governo se levanta sobre a vida de cada um, porta para reinar sobre a sua casa como marido, como homem de Deus, como posicionamento. Mulher, uma porta se abre para você como mulher de Deus, mulher virtuosa, mulher sábia, mulher que cuida da sua casa. Filho,
filhos. Uma porta se abriu para você, para ter um coração voltado ao Senhor, coração ensinável, filhos apaixonados, jovens apaixonados, adolescentes apaixonados. Uma porta se abre e nós entramos por ela e nós vamos viver tudo o que Deus tem, porque Ele é bom. Pai, eu te agradeço, porque aqui nós vamos ter muitos testemunhos, nós vamos ver aqui muitas histórias, nós vamos daqui um tempo chegar no momento que vamos dizer: o Senhor fez, o Senhor realizou, porque Ele é o realizador de promessas, Ele é o realizador, porque eu tenho fé, eu declaro, eu creio, eu profetizo sobre a sua vida. Você é tudo aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Você é amado, você é bem-aventurado, você tem a unção do Espírito sobre a sua vida. Sinta a presença aos pés, sinta o aroma do perfume dele, sinta Ele acalmando a sua alma, sinta Ele removendo esse problema, sinta Ele te curando, sinta Ele te libertando, sinta Ele renovando as tuas forças, sinta, porque a porta se abriu, sinta Ele te levando em lugares, em Deus. Deus cuida de mim, branda suas asas, Deus cuida de mim. Eu creio. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Diga: Deus cuida de mim. Deus cuida Declara, de Ele cuida, mim. Ele cuida, porque Ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Porque a porta do livramento está aberta para a sua vida. Porta que Ele vai te livrar. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Aleluia. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida, Deus cuida. Deus cuida Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Se obrigado, uma porta Pai. se fecha aqui, O Senhor é que cuida, Pai. outras portas se abrem ali. Eu declaro, Pai, que a porta do Senhor, Eu que o preciso Senhor abriu, nós entramos por mais ela. de Deus, Porta de saúde, porque Ele é quem cuida porta de restauração, porta de Deus cura. cuida de mim. Yes. Nós cremos e nós declaramos, Deus Pai. cuida de mim. Te damos honra. A sombra das Te suas damos asas. glória. Aleluia, Deus cuida aleluia, de aleluia. mim. Arabachei, arabachei. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Para a gente finalizar, não se preocupe se você fez algo em ser lembrado por homens ou ser lembrado por Deus. Diga: eu sou lembrado por Deus. Davi não foi convidado para um jantar quando Samuel vai até a casa de Jessé. Mas ele estava apacentando as ovelhas do pai dele. Não foi convidado para o banquete. Mas Deus sabia aonde ele estava. Deus falou: não tem mais ninguém, nenhum filho. Não tem mais nenhum filho, porque Deus conhece você, meu irmão. E aquilo que Deus tem para você, escuta aqui, vai acontecer. Mas fizeram tanto mal para mim, pessoas passaram eu para trás, pessoas me roubaram. Não importa, tira os olhos dos homens. Porque na hora certa o Senhor vai mandar chamar você, como faz com Davi. Não tem mais ninguém, tem alguém que está cuidando das ovelhas. Porque cuidar de ovelha parece coisa desprezível, não. Mas é Ele que eu quero que venha aqui agora, porque é sobre Ele que eu vou derramar minha unção. É sobre a tua vida que Deus está derramando unção, meu irmão.
Por mais que depois Saul chamou ele e ele expulsou os demônios de Saul, foi esquecido. Mas no momento certo o pai dele chama ele, manda a guerra, ele mata o gigante, ele fica notório. Deus vai te levantar, irmãos, não se preocupe. Não se preocupe, Deus conhece você. Então não olhe para o homem, olha para Cristo. Essa é a outra porta e chave para você. Que Deus te abençoe. Portas abertas sobre o teu ano de 2024. Você vai viver o melhor de Deus, espiritualmente, fisicamente, servindo ao Senhor, tudo, abundância, abundância. Jesus disse, eu vim para dar plena paz, eu vim para te dar uma vida plena, abundante, abundante nele, aleluia. Declaro um domingo abençoado, cheio da vida de Deus, cheio de portas abertas, que o Senhor te guarde, te proteja, amém.